Bom fim de tarde, uma tarde meio friazinha, e nós já fizemos uma enquete e estamos vendo uma quantidade grande de perguntas. Eu vou tentar fazer com que a gente, com uma resposta mais ampla, consiga abranger uma quantidade maior de dúvidas, né, pelos assuntos que nós nos propusemos a falar. Deixa eu só ver, já está entrando, esperar um pouquinho mais para ver, as pessoas estão entrando rapidamente. Então tá, vamos fazer então uma introdução muito importante, que é explicar o porquê que as pacientes tentam postergar a sua gravidez. Tem dois fatores cruciais, muito importantes. A mulher hoje, ela quer ter uma independência financeira. Então ela está vendo que cada vez mais ela está conseguindo entrar no mercado de trabalho, que até então era muito difícil. E por capacidade ela está cada vez mais se capacitando mais, virando uma guerreira maior e querendo entrar nesse mercado de trabalho, nesse quinhão do mercado de trabalho. Um outro problema é tentar achar o seu príncipe encantado, tentar achar um parceiro perfeito. Então, ao mesmo tempo que até achar um parceiro perfeito às vezes gasta tempo, ou ela já saiu de 2 relacionamentos, de um relacionamento muito longo, ela está perdendo tempo. E esse tempo é muito caro em termos de fertilidade. Então ela tem que ter uma reflexão muito grande. Como é que a gente vai então raciocinar o porquê das pacientes fazerem a preservação da fertilidade? A mulher, ela nasce com 2 milhões de folículos. O que é folículo? Um folículo, ele tem um óvulo dentro. Então, daqui para frente a gente não vai mais falar em folículo, vai falar em óvulo. A mulher nasce com 2 milhões de óvulos. Conforme a idade, como ela nasceu com os óvulos, conforme a idade dela é a idade do óvulo. E o fator mais importante em infertilidade é a idade do óvulo. Tudo nós vamos ver que está relacionado com a idade do óvulo. Então, ela nasceu com 2 milhões. Quando ela menstruou, ela só tem 400 mil óvulos. Você vê que ao redor de 12 anos ela perdeu 1.600.000 óvulos. Nesse período que ela nasceu até a primeira menstruação, ela gasta por ciclo 50 a 70 mil óvulos. E quando ela começa a menstruar, ela vai menstruar 400 vezes na vida dela. Só que sempre lembrar, a fertilidade é proporcional à idade da mulher, que é exatamente a idade do óvulo. Por exemplo, tudo que você vai estudar em medicina, em fertilidade, em medicina reprodutiva, é antes dos 35 anos e depois dos 35 anos. É uma idade crucial, porque antes dos 35 anos, a taxa de infertilidade global é em torno de 15%. Quando ela passa dos 35 anos, dobra. De 35 até 39 anos, vai para 30% a taxa de infertilidade. Quando ela passa 40 anos, até uns 42, essa taxa de infertilidade pula para 60%. E de 43 anos para frente, a infertilidade fica ao redor de 80% ou mais. Bom, então a gente sabe que é importantíssimo essa reflexão. Daí, um questionamento aqui que tem muito frequente: mas se eu tomo anticoncepcional, eu não estou gastando meus óvulos porque eu não estou ovulando. Se eu vou fazer um tratamento de infertilidade, que eu vou fazer indução da ovulação,
eu vou gastar muitos ovos. Não, não importa. Essa taxa de absorção e de perda dos óvulos é constante. Não importa o que vai fazer. Simplesmente numa fertilização in vitro, numa indução de ovulação, numa inseminação, num coito programado, nós vamos usar alguns ovos que de qualquer jeito serão perdidos. Não interfere em nada quanto à reserva ovariana. O que a gente tem que pensar é a idade do óvulo. Isso é o mais importante de tudo. Além da importância da idade do óvulo, a gente tem que pensar assim: vão aumentar as taxas de aborto, porque a mulher tem uma média até 35 anos de idade de 15% de aborto. Não importa se essa gravidez foi concebida naturalmente, não importa se foi através de uma fertilização in vitro ou de algum tratamento de reprodução assistida, é a mesma taxa de abortamento. O que é importante? A idade do óvulo, que é a idade da mulher. Para vocês terem uma ideia, quando passa os 35 anos, essa taxa de infertilidade ela cai. Por exemplo, você vai fazer uma fertilização in vitro numa paciente que o óvulo dela tem menos de 35 anos, a taxa de gravidez é 60%. Quando ela passa 35 anos, já cai para 40%. Além disso, a gente tem que pensar num fator muito importante que são as malformações, que é proporcional à idade do óvulo. Por exemplo, uma das mais importantes que tem é a síndrome de Down. Quando a mulher tem 40 anos, a taxa de síndrome de Down é ao redor de 1%. Outras malformações ao redor de 3%. Porém, quando ela tem 45 anos de idade, ela tem só 10% de chance de ter uma criança normal. Pra você ter uma ideia, a importância da idade do óvulo. E além da idade do óvulo, a taxa de abortamento, que é muito grande. Bom, aqui eu estou vendo que tem essa reflexão, eu acho que é importante, né? Eu acho que deu para vocês entenderem o quanto é crucial a idade do óvulo. Agora nós vamos passar para comentar que eu estou vendo também como é que é feito, por que evoluiu tanto o congelamento de ovos. Bom, é assim, na realidade hoje a gente, a partir de mais ou menos 2008, que começou a ter uma frequência maior nos congelamentos de ovos. Por quê? Porque na realidade não é congelamento, a gente está vitrificando. Porque o óvulo é uma das células que mais tem água no corpo humano. Então a gente vai levar essa célula a menos 163 graus. Então isso faz, como ela tem muita água, vai formar uma quantidade muito grande de cristais de gelo. Quando vai se fazer o descongelamento desses óvulos, esses cristais de gelo quebram, então fraturam o óvulo, tá? A partir de 2008, a técnica de vitrificação, então nós começamos a vitrificar, então a gente praticamente não perde, a perda é muito pequena. Hoje nós temos os kits de vitrificações e com os embriologistas cada vez mais se aprimorando, a gente praticamente tem uma perda muito pequena. Por isso que nós estamos, que cresceu muito a preservação da fertilidade nas pacientes oncológicas. A paciente, assim que faz o diagnóstico de câncer, a gente fala que a gente faz uma fertilização, um congelamento de óvulos de emergência. A gente, assim que recebe o diagnóstico, os oncologistas, os hematologistas principalmente, encaminham os pacientes, a gente começa a indução, não importa o dia, em termos de 12 dias mais ou menos, já estamos colhendo os óvulos. Isso não atrapalha em nada
a evolução do tratamento do câncer. Porque desde que faz o diagnóstico do câncer, é muito difícil, antes de 3 semanas, a paciente estar sendo submetida a uma quimio e radioterapia, ou mesmo uma cirurgia. Eu acho assim que... Então, o que não pode esquecer é que a taxa de gravidez está relacionada à idade do óvulo. Como é que a gente podia fazer uma explicação melhor sobre isso? Se uma mulher tem a anatomia do útero normal, ela é uma mulher ciclada, ela é reguladinha, essa mulher ovula e provavelmente ela tem o útero normal. Contanto que não tenha, lógico que ela chegue com um diagnóstico de uma malformação uterina, algum problema uterino, mas se não, a gente comparando essas pacientes com a doadora de ovos, assim, a gente vai pegar doadoras de ovos que vamos escolher uma doadora que tenha 20 e poucos anos de idade, no máximo 27 anos. Por quê? Porque a idade do óvulo da doadora é um óvulo bom, é um óvulo novo, de idade nova. E as taxas de gravidez com as pacientes que vão ficando com mais idade se mantêm mais ou menos a mesma. O que você vê com isso? A importância da idade do óvulo. Quer dizer, quando a paciente vai partir para uma ovodoação, não importa se ela tem a parte funcional dela está normal, ela consegue engravidar com a mesma taxa de gravidez como se ela tivesse os seus 20 e poucos anos. A taxa dela de sucesso na fertilização é de 60%. Uma outra coisa que a gente precisava esclarecer, vamos supor que uma paciente faça a vitrificação, congele seus ovos. Não é porque ela congelou esses ovos que ela é obrigada a fazer uma fertilização in vitro para engravidar. Não, ela pode, se ela postergou, ela congelou ovos lá pelos seus 32 anos, ela pode engravidar com 40 anos, não tem importância, ela não tem mais o problema da idade. Porque hoje em dia, cada vez mais, as mulheres são mais saudáveis, porque a mulher faz muito mais prevenção, medicina preventiva do que o homem. É muito comum o estilo de vida, é lógico, os hábitos de vida são muito danosos para a fertilidade feminina. Então acho que deu para vocês terem uma ideia a quantidade disso. Deixa eu ver o que mais perguntas aqui. Sim. É de grande importância quando você atende uma paciente, você saber sobre a reserva ovariana. O principal parâmetro quando você atende um casal infértil, depois que você afastou o fator masculino, é você ver a idade da paciente por essa importância. Sempre a gente tem visto que certos ginecologistas generalistas olham a reserva ovariana através de um hormônio chamado folículo estimulante. E a gente sabe que esse hormônio é muito pulsátil, ele tem que ser dosado, de preferência no 3º dia do ciclo menstrual, e ele dá muito erro. Existem 2 exames que são bem mais fiéis para a gente ter um parâmetro, além da reserva ovariana, de como é que você vai abordar essa paciente na indução ovulatória. Esses 2 exames é a dosagem plasmática do hormônio antimileriano e junto com a ultrassonografia para fazer uma contagem dos folículos antrais. Esses 2 exames é muito importante fazer os 2 exames. Quem é especialista em reprodução humana, de cara vai examinar uma paciente, já fica olhando o ovário dela e quando olha o ovário ele já está de olho em folículo antral. Então você tem uma ideia como é que você vai fazer, como é que está a reserva ovariana do paciente. Tem pacientes que têm uma idade abaixo de 35 anos e com a reserva baixa. Mas aí tem que ver o estilo de vida dessa paciente, o que ela fez, se ela tem uma vida sadia, se ela faz uso de certos medicamentos, uma série de problemas que pode diminuir a reserva ovariana.
Então, eu acho que a principal reflexão para preservação da fertilidade é essa. E a paciente, quem trata de reprodução humana, quando a mulher procura uma clínica de reprodução humana, o casal, ele tem que encontrar que a clínica está de braços abertos para recebê-los. E ela tem que ter em mente que é muito difícil ela não se tornar mãe, ela não engravidar. Tá certo que a gente vai fazer, o ideal é a gente fazer a preservação da fertilidade. Daí você fala assim, pô, mas e se ela tem 38 anos de idade, a reserva dela está baixa? Você vai fazer preservação da fertilidade? E quanto mais passar o tempo, vai ser mais difícil essa preservação da fertilidade. As clínicas mais conservadoras contraindicam o congelamento de ovos de 38 anos de idade. Mas, por exemplo, não, a taxa de gravidez importante você explicar detalhadamente, informar a paciente que a taxa de gravidez após a preservação de um óvulo com essa idade vai ser menor. Mas eu acho que é uma opção que depois que você informar lá bem, né, ela que vai tomar essa decisão. O médico é obrigado a informar, mas o guia dele, na minha cabeça, deve ser o casal. E principalmente a mulher. Então, quanto a isso, eu acho que se por acaso não teve jeito, ela decidiu que com essa idade a taxa é muito baixa, pode lançar a mão de uma doação de ovos. A felicidade vai ser a mesma, entendeu? Ela vai atingir o sucesso do tratamento. É um tratamento a doação de ovos. É um tratamento de reprodução assistida. Bom, eu estou vendo aqui que tem uma quantidade muito grande de pacientes desejando saber sobre, deixa eu ver com a doutora Cristina aqui, que ela está mostrando... Perguntas, tem gente querendo saber que escape do estômago. Eu estou vendo que está com muitos assuntos. Eu vou tentar falar agora assim, como é que você aborda, como é que funciona uma paciente que é infértil, como é que ela vai pensar em fertilidade? O casal, como é que a gente define infertilidade conjugal? Para os casais abaixo de 35 anos, se eles têm um ritmo sexual ao redor de 2 relações sexuais por semana, ele tem que atingir em 80% das vezes, mais ou menos, em 12 meses a gravidez. Senão, você tem que investigar. E depois dos 35, a gente já tem que pensar nisso que nós estamos falando desde o começo, que é a idade do óvulo. A gente não pode esperar tanto tempo, porque esse óvulo está envelhecendo e a dificuldade vai aumentar. Então você deve abordá-la e fazer a investigação após 6 meses que ela está tendo relações sexuais com uma determinada frequência, né? Deixa eu ver aqui, a doutora Cristina está me perguntando aqui. Então, quando você vai abordar o casal, primeira coisa, afasta o problema masculino e você vai pensar o quê? No fator ovulatório. Você vai ter que checar se essa paciente ela é reguladinha, ela é ciclada, ela menstrua todo mês. Porque quando ela tem um problema ovulatório mais evidente, como por exemplo um ovário policístico, é comum ela ter uma alteração da ciclicidade da menstruação. Então ela menstrua uma vez a cada 28 dias, depois ela pula a ter falha de 3 meses, às vezes tem muita paciente que chega falando que esse ano ela não menstruou. Então você tem que observar a clínica, ver se essa paciente tem uma oleosidade muito grande da pele, se ela tem muita espinha, se ela tem pelos grossos, várias coisas que durante uma história bem feita e minuciosa do casal, você raciocina do que possa ser, se ela tem um problema ovulatório ou não. Se você achar que ela tem um problema ovulatório, você vai checar o comando do cérebro para o ovário,
que a gente fala hipotálamo, hipófise, ovário, para saber se esse comando está certo. Então, para saber se esse comando do cérebro até o ovário está certo, você vai fazer algumas dosagens hormonais, né? O que é importante? Você vê se o comando se está respondendo através aí você usa o folículo estimulante, o luteinizante, a prolactina. Sempre é bom você ver se os hormônios tiroidianos estão normais. Passando e checando essa parte ovulatória, você passa a fazer uma pesquisa da parte anatômica. Daí nós vamos ter que observar se ela não tem nenhum defeito anatômico, por exemplo, uma malformação de útero, um problema com mioma de útero, com pólipo, com tudo. Nessa fase, nós somos obrigados a fazer uma investigação com certos exames para checar se a anatomia dela está certa ou não. É obrigatório na pesquisa básica do casal infértil um exame com nome comprido, todas elas chegam achando muito difícil de falar. É histerosalpingografia. Essa histerosalpingografia, ela deve ser feita com a técnica adequada. Primeira coisa, quando chega uma paciente com uma histerosalpingografia para mim, eu não quero ver o laudo, eu quero ver os clichês, os raios-x. Porque, infelizmente, a gente tem que analisar se o aparelho reprodutor feminino é funcional ou não, dependendo do que nós vamos encontrar de problemas anatômicos. Se ele tem mioma, se o mioma não está afetando a cavidade onde o neném vai crescer, a cavidade endometrial. Nós temos que checar se tem várias alterações desde ali do colo do útero e as tubas uterinas apresentam uma quantidade enorme que faz a gente pensar ou infecção pélvica, ou essas alterações de malformação, ou certos tumores benignos, ou infecções, ou endometriose, ou se ela teve alguma doença inflamatória pélvica que provocou uma aderência que está prejudicando, ou a própria endometriose também, que é uma doença, além de ser inflamatória, infiltrativa. Então, assim, importantíssimo a gente olhar a parte funcional, a parte ovulatória e depois fazer uma análise da parte anatômica. Depois nós vamos ver o que se a gente, ali nessa pesquisa básica, nós já achamos, pela história clínica e por essa pesquisa básica, nós achamos já o fator crucial do porquê que o casal não está engravidando. Conforme os casos, que também é uma pergunta frequente, o porquê dos abortos. Eu já falei que os abortos são também proporcionalmente à idade do óvulo. Porém, você tem que saber, na história que se tirou da paciente, se tem na família algum problema, se tem alguma doença, se a paciente já teve alguma doença, se a paciente já foi submetida a algum procedimento cirúrgico, se ela já tem história de alguma doença, se ela já necessitou ficar internada. Então essa anamnese, essa história clínica deve ser muito minuciosa. E às vezes a gente, conforme a história, a gente já sabe que o problema não vai ser resolvido só com a pesquisa básica da infertilidade. Nós temos que avançar um pouquinho mais. Como eu disse, eu jamais raciocino, às vezes, só com uma imagem de uma histerosalpingografia, quando eu vejo que o problema vai além disso, que eu preciso fazer um estudo mais aprofundado sobre a infertilidade. Às vezes eu tenho que comparar a história, uma histerosalpingografia, e eu tenho que partir, às vezes, para uma ressonância magnética ou uma tomografia. Além disso, muitas vezes, através da histerosalpingografia, eu vou precisar indicar uma histeroscopia ou uma laparoscopia. Quer dizer, eu vou, às vezes, ser obrigado, tem lesões intrauterinas da cavidade endometrial ou do canal cervical,
que eu tenho que fazer um exame mais invasivo, que nem olhar a cavidade uterina por dentro. E conforme a pesquisa, eu sou obrigado a fazer uma vistoria na cavidade pélvica através de uma laparoscopia. Então a laparoscopia não faz mais muito parte da investigação da infertilidade. Ele praticamente hoje é uma terapia da infertilidade, é um tratamento já de alguma doença que está provocando a infertilidade. No meu modo de pensar, nós devemos evitar o máximo de fazer a laparoscopia. Eu vejo indicações muito grandes aí de laparoscopia para endometriose leve, estágio 1 ou 2. Eu acho que não vai resolver nada, porque a endometriose ela é uma doença de, além de ser, ela é uma doença imunológica. Se ela é uma doença imunológica, não adianta você entrar, invadir uma pelve feminina que está querendo, o foco dela principal é a gravidez, você invadir essa pelve para fazer o quê? Você vai encontrar vários pontos de endometriose, você vai fazer o quê? Cauterizar ou retirar. Aonde você fez isso, você tem grande chance de provocar uma aderência. Se por acaso essa endometriose está dentro do ovário, pensa muito antes de invadir esse ovário. Porque quando tem esse foco de endometriose no ovário, a gente dá o nome de endometrioma. Como é que vai ser? Primeiro tem que ter a habilidade do laparoscopista. E depois tem que ver qual vai ser a estratégia técnica para fazer essa remoção do endometrioma. Hoje, em termos de reprodução humana, a gente só indica uma higiene da endometriose ovariana, dos endometriomas, para endometriomas grandes. Porque às vezes a lesão que vai ser provocada com a cirurgia ovariana, cauterização, mais a ressecção, vai diminuir muito a reserva ovariana. E conforme a idade da paciente, então, se ela tem mais que 35 anos de idade, pode ser muito danosa a cirurgia para a paciente em termos de fertilidade dela. Então, eu acho que tem que estar com um especialista, com experiência, para saber qual conduta tomar. Não vou dizer e discutir que é uma polêmica naqueles que indicam muita esteroscopia e laparoscopia. Eu acho que tem que saber a hora de indicar, tem que relacionar todo o problema, tem que pensar no fator masculino, tem que pensar na idade da paciente. São várias as reflexões, os relacionamentos clínicos que você deve fazer na hora de indicar uma cirurgia. Bom, eu acho que, deixa eu ver aqui com a doutora Cristina. Tem umas perguntas para você responder. Está tendo perguntas sobre, nós não acabamos não falando tanto do homem, o homem sempre é deixado de lado. E algo que primeiro tem que ser pedido para ele é sobre o banco de esperma. Nós temos várias, desde que surgiu a injeção do espermatozoide no óvulo, nós achamos assim, agora nós vamos atingir um grau de sucesso na fertilização in vitro bárbaro. Melhorou muito na época que foi introduzida, em 92 para 93 que começou a ser feita. Porém, não foi tão grande assim o sucesso. Então nós começamos a ver que o problema masculino é difícil. Nós temos várias técnicas para analisar, para pegar espermatozoide, mas nós sabemos, por exemplo, que um homem de 42 a 44 anos de idade, ele tem de 20 a 30% de fragmentação do DNA do espermatozoide. Então não é fácil, a idade também hoje conta para a fertilidade do casal. Por exemplo, o homem não tem o problema da mulher que ela nasce com os óvulos e aquele estoque de óvulos vai acabar. E conforme a idade dela é a idade do óvulo. Não, o homem começa a produzir espermatozoide na puberdade, mas depois não para mais. Então ele vai sempre ter esperma novo. Mas tem vários problemas que podem afetar a fertilidade do homem, né?
Tem as doenças infecciosas, tem as doenças congênitas, tem o hábito de vida, tem o uso de drogas, não drogas ilícitas, mas medicamentos, mesmo tratamentos para uma série de problemas. Nós temos a varicocele, nós temos vários problemas que podem interferir na fertilidade masculina. É por isso que é muito importante o especialista reunir todos esses dados e ter um raciocínio focado em fazer com que a mulher tenha sucesso no tratamento e que tenha não só a gravidez. Hoje nós estamos pensando em ela ter o que a gente fala, um bebê no colo, um bebê na mão dela. Porque não importa ela engravidar e ela ter um aborto, além dela ter um bebê, ela tem que ter um bebê sadio, geneticamente sadio. Quer dizer, nós temos que aumentar a chance dela de ter uma criança saudável no colo dela. Muitas vezes nós temos indicação de tirar algumas células dos embriões e analisar essas células. A gente manda para o geneticista e ele vai dar um laudo genético dessa célula. Então, é outra coisa, porque se você transfere o embrião sadio, você vai estar diminuindo a taxa de abortamento também. Principalmente nas causas de abortamento recorrente, aquelas que têm mais que 3 falhas de implantação ou de aborto. Então, às vezes, tem indicação de um estudo genético antes de transferir esses embriões. Uma outra questão importante, que depende também do profissional, é fazer ou não esse estudo genético. A gente tem discussões de certos serviços que uns são contra, outros são a favor. Nós estamos chegando já num novo exame que não é invasivo para o embrião, que a gente vai estudar o estudo genético do embrião sem agredi-lo, sem traumatizá-lo, pelo meio de cultura onde ele fica. Analisando esse meio, a gente consegue pegar já a genética desse embrião. Além disso, é muito importante a gente chegar com o embrião numa fase do dia 5 de vida do embrião. Porque há pouco tempo atrás, a grande maioria dos serviços transferiam os embriões no 3º dia, que a gente chama de D3. A gente está levando os embriões, na grande maioria, para o dia 5, para o D5, que o nome chama blastocisto, que ele tem uma média de 100 células já, que é muito melhor. Os exames genéticos já estão exigindo esse grau de divisão celular para você fazer esses estudos genéticos. Acho que tem uma outra discussão, que nessa fase, se você vai fazer congelamento de todos os embriões, fazer estudo genético e depois transferir um embrião geneticamente sadio, já com mais de 100 células. O foco e a minha conduta hoje, eu vou atrás desse embrião. É um embrião blastocisto de 5º dia, geneticamente sadio. Outro questionamento tem estudos aí que cada vez mais você vendo os principais papers, as principais publicações, a tendência é transferir um embrião e sadio. Por quê? Pela vigilância, você pode até 35 anos de idade transferir 2 embriões, de 36 a 39, 3 e de 40 para cima, 4. Está completamente contra o que eu penso de reprodução humana. Você pode transferir um embrião por vez. Primeiro que você vai ter uma taxa de chances de gravidez maior. Se você tem 3 embriões e transferir os 3 de uma vez só, a mulher tem a parte imunológica. Tem um mês que ela vai engravidar e um mês que ela não vai. Se você jogou todas as suas fichas num mês e for um mês que ela não vai engravidar, você perdeu os 3.
Você tendo 3 embriões, você está dando chance para ela ter mais chance de engravidar. Um casal normal, ele não tem uma taxa, ele tem 80% de chance de engravidar em 1 ano. Às vezes o casal sadio, ele engravida no 2º mês, às vezes no 5º, às vezes no 8º mês. Então a gente tem que raciocinar assim também, indo a favor de transferir o embrião único e sadio. Estou vendo aqui que a doutora Cristina está mostrando um monte de perguntas que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Sim, você ainda tem tempo. Sobre a masculina aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vale. Vamos citar o nome das pessoas, tá? Aqui estão perguntando se espermatozoide lento é um grande problema. É um grande problema, mas por quê? Vamos raciocinar. O espermatozoide, é o sêmen que carrega o espermatozoide. O sêmen é um líquido viscoso, ele tem que ter um certo grau de viscosidade para ser normal, ele tem que ter um certo tempo para se tornar líquido. E ele é jogado no fundo da vagina na relação sexual. E ele tem que se desvencilhar do sêmen. Ele vai gastar muita energia. Depois, quando a mulher está no período ovulatório, vocês sabem o que faz? Ela produz um muco provocado pela concentração de estrogênio que está no organismo dela. E ele tem que, além disso, atravessar esse tampão que está no colo uterino de muco. Ele vai aproveitando e vai se limpando já, é o processamento espermático. Daí ele tem que subir todo o útero, andar toda a tuba uterina, ele vai encontrar o óvulo no fim da tuba uterina, que esse óvulo também está sujo, ele tem várias camadas de células, né? Ele tem o cúmulo óvulos. E esse espermatozoide ele tem que ter energia para perfurar esse cúmulo. Se essa motilidade, se o espermatozoide é muito lento, ele vai ter um pouco mais dificuldade de passar por fazer todo esse processo e chegar lá e ainda perfurar o óvulo. Então aí que está a grande ajuda da injeção intracitoplasmática dos óvulos, a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Porque a gente tem técnicas que a gente faz com que o espermatozoide não gaste energia. Nós limpamos esses espermatozoides, colocamos eles em meios, em nutrientes deles e fazemos esse papel, não deixamos ele gastar energia. Injetamos eles dentro dos ovos. Isso foi uma ajuda enorme do que a gente chama de ICSI, né, da injeção do espermatozoide dentro do ovo. Além da motilidade, vem a quantidade de espermatozoides muito baixa. A gente tem hoje, com o advento dessa injeção do espermatozoide dentro do óvulo, sucesso com espermatozoides de qualidade muito ruim. Você olha, tem uma qualidade muito ruim. Muitas vezes você tem que pedir um estudo de avaliar o DNA dos espermatozoides, além de um estudo de processamento espermático. Você tem que avaliar, fazer uma pesquisa maior, afastar certas alterações genéticas que podem atrapalhar a fertilidade masculina. Bom, eu acho que a gente vai responder um pouquinho mais. Eu vou me ater, deixa eu ver só mais uma pergunta aqui. Aqui está perguntando se o espermatozoide baixo tem indicação de disseminação ou não. Nós temos que avaliar o grau de problema masculino, de espermograma que ele tem. Conforme a alteração da motilidade, conforme a quantidade e conforme a morfologia dele, se ele é um espermatozoide normal, morfologicamente ou não, nós vamos indicar se ele vai para dependendo da mulher, se a mulher é totalmente normal e tem um espermatozoide com uma certa alteração, pode ser feita uma inseminação. A gente coloca o espermatozoide todo processado no fundo do útero da mulher na hora que ela está ovulando. As taxas de gravidez
são boas quando a mulher é perfeita. Só que quando você associar e tiver mais problemas além do problema espermático, às vezes é melhor você lançar a mão de uma fertilização in vitro, que você vai ter uma chance maior de gravidez. Na inseminação artificial, por mais que se fale, a literatura mostra que a taxa de gravidez é de 15% a 18%. E na fertilização in vitro, de 60% a 70%, abaixo de 35 anos, em um bom serviço de reprodução. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Tem uma série de perguntas, mas eu queria lançar a mão de um questionamento que a gente não pode deixar de falar. É a época da pandemia, do coronavírus que nós estamos. Pela Anvisa e pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e Reprodução Assistida, nós não podemos transferir embriões. E nós estamos liberados para fazer a fertilização, que a paciente vai ter que ser submetida a uma anestesia, vai ter que ser submetida a uma aspiração de ovos, só para os casos que são urgentes. Para os casos que tem uma reserva ovariana baixa, que ela tem uma alteração de idade dela maior, ou se o homem apresenta um problema que tem uma urgência, porque ele está com um fator masculino muito forte. Só que nós estamos liberados para fazer o tratamento da fertilização in vitro, mas nós não estamos liberados para transferir embriões. Então o que a gente tem feito até agora? Nós temos congelado os embriões. Nós temos rotineiramente em contato com as sociedades de reprodução humana, nós estamos aproveitando muito a experiência dos países que já estão começando a retornar aos tratamentos de reprodução assistida. Muitos, a grande maioria está como nós estamos, eles ainda não estão transferindo, eles estão congelando os embriões. E nós estamos aproveitando a experiência deles, que eles já estão na nossa frente. O que provavelmente nós vamos atingir em 2 semanas, a mais, eles já passaram por esse pico. Então eles já estão na nossa frente em 2 semanas e nós estamos aproveitando a experiência dele para ver quais foram as reflexões e os caminhos que eles tomaram com melhores resultados. Isso é bom porque nós temos países que estão sendo testa de ferro para a gente. Nós vamos tomar as condutas dos países que tiveram as melhores condutas. Quer dizer, eles já tentaram um tipo de conduta, não deu certo, tentaram outro. A gente está numa certa parte tranquilo, porque nós não temos história de transmissão vertical. Quer dizer, não teve criança, a mãe com o coronavírus positivo e transmitir para a criança, não teve transmissão de mãe para filho. O problema nosso em termos de Covid-19 é no teste, que o nosso país tem uma realidade que é diferente dos outros países, mas não é só isso, é na interpretação do teste e no manejo de aprender como é que funciona essa doença, essa virose. Porque nós vamos ter os marcadores do antígeno específico. Porém, ele tem a doença desde que começa até apresentar os sintomas e até positivar esses marcadores imunohistoquímicos, ele pode dar muito falso positivo e pode dar você está dentro de uma janela que ele não vai se positivar, às vezes demora até 10 dias depois que aparecem os sintomas. Então, se você faz esse exame lá pelo 5º dia, lá pelo 6º dia, lá pelo 2º dia, ele pode dar um falso negativo. Primeiro que tem muitos pacientes
que não apresentam sintomas nenhum. E para a gente saber se essa paciente já tem imunidade, o antígeno, a imunoglobulina M, ela tem uma ascensão e ela cai e zera mais ou menos com 3 semanas ou um pouco mais. Quer dizer que nós só vamos ter certeza que chama imunoglobulina M, que vai dizer para a gente que já não tem mais doença ativa, depois de 3 semanas no mínimo. E tem que estar dando positivo um outro marcador, que é o antígeno de imunoglobulina G específico, o anticorpo específico para a doença, porque quando ele se mantém alto e não tem existência mais do IgM, a gente considera que a paciente já é imune. Também nós não temos ainda, nós vamos atingir, não temos nem a vacina. Está sendo testada a vacina, está na fase 3 ainda, precisamos ver os resultados para ver a imunidade. Nós estamos aprendendo a lidar com essa doença. O mundo todo está aprendendo. Então, eu acho que a palavra para a gente de conduta final, a gente vai pegar os casos mais críticos, assim, paciente que está com uma certa idade, que tem uma reserva ariana baixa e que o espermatozoide está ruim. Então, nesses 3 casos, a gente vai fazer o procedimento de reprodução assistida e nós vamos congelar embriões. Essa, por enquanto, é o que a gente pode fazer para aquelas clínicas que seguem o regulamento da Anvisa e das outras sociedades, das 2 sociedades brasileiras que nós temos, né? Você tem 10 minutos, você podia responder algumas perguntas aí. Deixa eu só ver aqui a doutora Cristiane mostrando aqui. Você quer saber sobre doação de espermatozoide? Eu já comentei a doação de espermatozoide. Às vezes, conforme o problema espermático, a gente pode estimular a produção desses espermatozoides. Geralmente, esse tratamento dura ao redor de 90 dias, mas a gente consegue estimular, às vezes vale a pena você fazer essa tentativa, porque a gente já viu, a gente já teve paciente que no espermograma estava sem esperma e depois desse tratamento ele apresentou alguns espermas e que deu para fazer a fertilização in vitro e a gente obteve gravidez mesmo no paciente que anteriormente não tinha esperma nenhum e nós conseguimos espermatozoides, às vezes com a pulsão, às vezes com a dissecção de tubos seminíferos, tivemos sucesso no tratamento. Só quero saber se pode escolher espermatozoide e levar para o laboratório. Não, tem que ser colhido no local, né? Não, fizeram uma pergunta aqui que se pode escolher colher o esperma em casa, levar só. A gente faz isso no último caso, mas de preferência não ter nenhum dos espermatozoides, às vezes já não tem uma qualidade muito boa. Ainda você vai submetê-lo a transferência, ter tempo, temperatura, uma série de coisas. O laboratório já tem o tempo certo, a coleta adequada, já entra no laboratório, já vai começar a fazer o processamento espermático. É sempre de preferência colher o espermatozoide na clínica. Deixa eu ver aqui só. Você não falou ainda, né? Aqui tem uma paciente perguntando sobre ela tem um ovário policístico e com uma dificuldade que ela não responde aos tratamentos com chamado clomifeno, que é Indux, Eurofene, Clomid. Antes existia a doença de Steinler-Mental. Era uma doença que era chamada doença dos ovários policísticos. Então a mulher obrigatoriamente tinha que ser obesa, tinha que ser peluda, tinha que ter bastante espinha e não menstruar. Mas depois começou a achar ovário policístico
em várias pacientes, em vários tipos de mulheres, que tinha aquelas mulheres que eram magras, que menstruavam, que eram reguladas e apresentavam a doença. Tinha aquelas que eram magras, então foi se alterando muito e daí nós demos um nome, foi dado o nome de síndrome dos ovários policísticos. E que é uma doença ovulatória que a gente até hoje estuda muito. E ela é congênita e tem fator imunológico, então a gente vai lidando. Nós tem pacientes, essas pacientes são muito, elas costumam ter aquela dosagem de antimileriano e a contagem no ultrassom de folículos antrais muito grande. Então elas são muito propensas no tratamento da fertilização in vitro a fazer uma outra doença chamada hiperestímulo ovariano, que é também uma doença, uma reação imunológica da própria paciente a produzir uma enzima que dilata a parte interna dos vasos, o endotélio, que ela perde muita proteína dos vasos, e isso pode acarretar um caso sério de o abdômen ficar cheio de líquido, chamar ascite e até mesmo fazer endotose, formar líquido no pulmão e tem casos muito graves. A gente deve evitar ao máximo, nós temos estratégias para evitar que ela vá chegar a uma doença de hiperestímulo grave. A gente nunca, quando acontece isso, podemos transferir embrião, porque se por acaso a gente transfere embrião e ela engravida, os problemas provocados pelo hiperestímulo grave aumentam muito, ela vai correr risco de vida. Então a conduta nunca é transferir os embriões, tem que conversar, informar bem com essas pacientes que apresentam essa doença, que você vai ver a contagem de folículos antrais altas e o antimileriano alto, você explicar que pode correr esse risco e você fazer uma indução própria e adequada para esse tipo de paciente. É muito importante essa visão para as pacientes que têm ovário policístico. E é muito comum, às vezes elas não responderem, a gente quase não usa mais o clomifeno. Quando a gente faz hoje a indução, a gente usa mais o letrozole, porque o clomifeno ele tem um efeito colateral que ele provoca a camada interna do útero, que chama endométrio, um endométrio pobre, e que não dá, às vezes a paciente implanta, dá gravidez, mas a taxa de aborto também é alta, porque uma coisa muito importante é o endométrio, a cavidade interna do útero tá boa. Está perguntando, a segunda vez que ela pergunta sobre infecção urinária decorrente, pode prejudicar? Tem uma pergunta aqui sobre infecção urinária, pode provocar infertilidade. Prejudicar. Toda infecção pode provocar, mas tem algumas pacientes que apresentam a localização da uretra, que tem muita repetição de infecção urinária simplesmente com a relação sexual. Mas tem tratamento e a gente deve avaliar, tem exames para serem feitos para ver. Não é um caso difícil de fertilidade, é bem tratável. Ela perguntou mais que uma vez, pode ficar tranquila que você vai engravidar. Está chegando no final. Bom, é assim, ó. Tem uma quantidade muito grande de perguntas que eu não consigo responder tudo ao mesmo tempo. Mas nós vamos ter várias sequências que eu vou guardar todas as perguntas que foram feitas hoje para ver se eu consigo agrupar uma resposta mais abrangente, pegando um número maior de perguntas. E devagar nós vamos evoluindo e vamos tentando responder, elucidar grande quantidade de questionamento aí. Nós estamos programados também para fazer em conjunto com alguns colegas muito competentes da parte da genética, parte de infecciosa, alguns infectologistas, tudo, para a gente poder bater um papo mais descontraído e poder ajudar o máximo que a gente pode vocês e ver se... Uma coisa é certa, o que eu observo pela minha experiência é que aquelas
pessoas mais perseverantes sempre vão atingir o objetivo, o sucesso de ter a gravidez. E isso não tenha dúvida. Pode encerrar, dar um abraço para todo mundo. Então, hoje, vocês me desculpem se eu não consegui responder tudo, mas agradeço muito. Estou vendo aqui muitas pacientes, muitas pessoas que eu conheço, muitos que eu não conheço, mas nós vamos estar aqui de braços abertos esperando vocês, se precisarem, e tentar fazer essas lives elucidando as suas dúvidas com mais frequência. Tá bom? Um abraço, boa noite. Agora já estamos em boa noite e tá um friozinho, tá? Até a próxima. Embaixo, sol. Onde? Tá aparecendo você. Aperta embaixo para sair.